Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao deputado Sérgio Majestic por essa oportunidade. Eu sou o professor Mauro Lúcio de Oliveira, resido em São Mateus, especificamente no bairro de Guriri. Sou professor efetivo em 2 cargos no Estado. Sou professor da Escola Santo Antônio e da Escola Wallace Castelo Dutra. E vim aqui hoje para falar das angústias que nós estamos vivendo na educação. Então, nós tivemos reunião com alguns professores e nós relatamos aqui alguns fatos que eu vou colocar aqui agora para vocês. Primeiramente, eu quero dizer e mandar um recado para o nosso governador Paulo Artung, porque durante a campanha eleitoral dele, ele sempre frisava e frisou que a educação seria prioridade. Talvez ele não conheça a palavra prioridade. Essa palavra nos dicionários quer dizer o seguinte: condição do que está em primeiro lugar, em importância, urgência, necessidade. E não é isso que a gente está vendo no governo dele em relação à educação. Primeiramente, eu quero dizer para vocês sobre a questão do nosso salário. Só no governo do Paulo Artung, já estamos com uma defasagem de 39% no salário dos professores. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Quando esse governo, ele cita a educação e outras áreas, ele olha e cita outros estados que estão em piores situações do que o estado do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para ele o seguinte: nós temos que olhar para frente. Então eu vou trazer aqui agora o exemplo do Maranhão para vocês e para esse governo perceber a diferença quando se tem uma gestão de verdade, uma gestão legítima que faz acontecer. No Maranhão, o salário dos professores é de R$ 5.384,26 para 40 horas, sendo que a metade, 50%, é de planejamento. Aqui no estado do Espírito Santo, com pós-graduação, o nosso salário é de R$ 2.119. A gente fazendo a comparação de 25 horas do Espírito Santo, se fosse pegar 25 horas no Maranhão daria R$ 3.338,24. Lá eles tiveram agora um reajuste de 13,01%. Agora eu pergunto, cadê o dinheiro da educação? Cadê a gestão da educação? O quantitativo de professores no Maranhão é mais do que o dobro daqui do estado do Espírito Santo. E lá, um estado pobre do Nordeste, estão dando um show na educação, a começar pelo salário dos professores. A valorização não é só o salário, mas o salário é muito importante. Eu quero dizer um outro ponto aqui sobre a questão da eleição direta para diretor de escola. É um absurdo o jeito que o governo faz sobre a escolha de diretores das nossas escolas estaduais. É uma angústia muito grande que nós temos quando chega um diretor na escola. Por quê? O diretor chega e a gente não sabe quando que ele vai sair, não tem tempo. Pessoal, preste atenção. Entra governo, sai governo e o diretor está lá. Entra governo, sai governo e aquele diretor está lá. O comodismo, ele bate a porta e fica. Nós precisamos mudar essa situação. Nós queremos eleição direta. Nós queremos eleição para diretor, nós queremos votar, nós queremos colocar a comunidade escolar para votar, os pais para votar, os professores para votar. Nós queremos legitimidade. Esse processo é fajuto. E eu trouxe aqui como exemplo, caso ele não conheça, não saiba fazer eleição para diretor de escola, uma cartilha de eleição de gestores do Maranhão. Eu vou deixar aqui depois para o nosso deputado Sérgio Majestic passar para o governo, ensinar para ele, está aqui, ó, simples. É simples fazer eleição direta para diretor. E o pior de tudo é que estão terceirizando isso. Isso é um absurdo, uma falta de vergonha. Olha só, o tempo de gestão escolar é necessário. O tempo de gestão escolar é necessário. Nós temos diretores há mais de 10 anos, 15 anos, que a escola acaba virando uma ditadura. Pessoal, vamos salvar a educação.
Vamos salvar a educação, vamos fazer aí um projeto de lei para diretor que está lá há mais de 10 anos sair. Nós temos que dar oportunidade para outros. Outro problema, que é coisa simples de resolver, pessoal, preste atenção, quero falar diretamente para o nosso secretário, o Haroldo, e para o nosso governador, o Paulo Artung. Nós trabalhamos 55 minutos de aula, hora-aula. Até aí tudo bem, nós não importamos de trabalhar 55 na sala de aula, 55 minutos. Qual que é o problema? O problema é que quando termina o turno matutino, às 12 horas, às 13 horas o professor já tem que estar na sala de aula. O tempo de locomoção e almoço não dá. Você sair de Guriri, por exemplo, e para São Mateus, sair de Vitória para trabalhar numa outra escola em Vitória, na Serra, é impossível, é desumano. E não é só isso. Do turno vespertino, que termina às 18 horas, para o turno noturno, são 20 minutos. Termina às 18 do turno vespertino, 18h20 começa o turno noturno. Como? Gente, não dá para entender. É algo impensável. Impensável, isso é questão de gestão, coisa simples de resolver, que pode ser resolvida a qualquer momento. O bônus desempenho, que é outro ponto. Nós, professores, durante uma vez por ano, nós temos o bônus desempenho. O bônus desempenho é pela prova que os alunos fazem, pela nota do PAEBS. Até aí, beleza, não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, que cada atestado é descontado 10%. A cada falta abonada que nós temos direito, é descontado 10%. Ou seja, se você quer valorizar o professor, se você quiser valorizar o professor, dê um salário para o professor no meio do ano, de bônus, qual que é o problema? Esse bônus não é desempenho, é um bônus punição, não tem lógica. É algo inconcebível fazer isso com um professor. Era 7% de desconto, agora aumentou para 10%. Aí quando desconta esse valor, o valor descontado vai para onde? Nós não sabemos para onde vai esse valor. Questão do fechamento de turmas, outra aberração. E eu vou fazer aqui uma comparação com o Maranhão também, porque nós temos que olhar para onde está dando certo, não é para onde está dando errado. E o Espírito Santo pode dar certo. Eu tenho certeza, esse estado pode dar certo. Questão de gestão. Olha só. A questão do fechamento de turmas, 40 alunos por turma, acontecendo no meio do processo em março. Atrapalhando a vida da escola, atrapalhando a vida dos professores, atrapalhando a vida dos alunos, salas lotadas com 40 alunos, sem ventilação, uma ventilação fraca. A qualidade do ensino cai drasticamente. Eu já ouvi esse governo falar que não atrapalha a qualidade do ensino. É mentira, atrapalha sim, que eu sou professor, estou na sala de aula e eu sei disso. E eu sei disso. Olha, enquanto o Espírito Santo fecha turmas, o Estado do Maranhão inaugurou no mês de março, a cada 2 dias uma escola. A cada 2 dias foi inaugurada uma escola. Por que lá é um Estado pobre, a educação tem dinheiro, está dando certo, e aqui no Espírito Santo um Estado mais rico, com mais recursos. Eu sei que tem a questão da crise, mas lá também tem a crise e está dando certo. Por isso que eu falo, é questão de gestão e transparência com o dinheiro público, que nós não estamos vendo aqui. A escola viva. Ninguém é contra a escola viva. A escola viva ela é muito importante, porque é a escola de tempo integral. Mas o que está acontecendo? Ele pega uma escola já pronta, e a partir dali implanta a escola viva. Isso gera transtorno na vida dos alunos e na vida dos professores. Como que nós vamos localizar esses professores? Está complicado demais. Eu penso que os projetos eles têm que ser a longo prazo, a médio e longo prazo. Você não pode implantar de uma hora para outra que você atrapalha a vida das pessoas. O governo está aqui para ajudar as pessoas e não para atrapalhar. A humanidade ela tem que vir em primeiro lugar. E o que nós estamos percebendo é uma desumanidade muito grande com a classe dos professores. Claro que em outras áreas também, mas eu estou falando aqui especificamente da educação. O caso de Afonso Cláudio, Iuna, Guaçuí, até mesmo São Mateus.
O governo tem que repensar as suas atitudes. Desse jeito, não dá. Outra questão da Escola Viva é que os professores, olha só, pessoal, os professores da Escola Viva, eles trabalham 40 horas e recebem cerca de R$ 870 a mais por exclusividade. Ótimo! E que recebam muito mais, podia ser 5 mil por exclusividade. A gente não tem que tirar salário de ninguém, não. Só que as outras escolas, por exemplo, um professor que trabalha 50 horas, ele trabalha 10 horas a mais por semana do que quem está trabalhando na Escola Viva e vai receber pelo mesmo tanto. Está errado. Está errado. A gente tem que ter a proporcionalidade. Isso é uma aberração. Isso não pode acontecer. Cadê o princípio da isonomia? Cadê os direitos iguais? Cadê a prioridade que o Paulo Hartung disse aqui na sua campanha? Cadê? Pense comigo. Um professor que recebe 40 horas na escola comum e o professor que trabalha 40 horas na Escola Viva. Exclusividade na Escola Viva, R$ 870 a mais. Então nós temos que fazer essa proporcionalidade de salário. Eu acredito que isso até é inconstitucional. Cadê o princípio da isonomia? Eu ouvi dizendo aqui sobre a doutrinação política nas escolas. Parece que tem alguma questão dessa aqui. Olha só o que nós estamos recebendo nas nossas escolas. Você quer uma doutrinação política maior que essa? Nós não temos direito à escolha. Quem disse que nós queremos receber isso aqui nas nossas escolas? Quem disse? Por que nós não podemos ter o direito de escolher um jornal, uma revista eletrônica? Aí depois vem falar sobre doutrinação política nas escolas. Na verdade, a gente gostaria que o secretário de Educação, ele fosse um professor da rede pública, um professor da rede estadual. A gente não quer um secretário economista da UFES. A gente não quer um secretário engenheiro não sei de onde. A gente não quer um secretário fulano. A gente quer um secretário nosso. É cargo comissionado, o governador põe quem ele quer. Mas nós temos que pensar primeiramente na educação. E pensando na educação, nós temos professores excelentes, qualificados, que podem dar um show na gestão, pode dar um show. Questão também de escolha de superintendentes. Gente, nós temos superintendente aí que nunca deu aula no Estado, está lá, caiu de paraquedas, pum. E aí? A gente vê o trabalho, não entende nada, fica no celular o tempo todo. Está lá, tem uma palestra, vai visitar alguma escola, está lá o tempo todo no celular. Pior do que os alunos. Não vou falar nomes, mas pelo amor de Deus, sai no meio do trabalho para fazer cabelo. Tem que rever muita coisa. Está faltando muita coisa. Eu quero deixar claro aqui que o site da Secretaria de Educação do Maranhão, ele tem um portal que mostra, assim que você abre o site, você vê lá os demonstrativos de receitas e despesas, mês a mês, do Fundeb, do Fundo Estadual de Educação. É uma transparência incrível que o governador do Maranhão está fazendo. Claro que a gente tem outros estados que a educação está indo bem também, a valorização do salário dos professores, mas eu peguei o Maranhão como exemplo. Está aqui o demonstrativo, né? Isso é transparência. Tem que mostrar o dinheiro da educação, tem que mostrar o que está fazendo, tem que mostrar o que está entrando, tem que mostrar o que está saindo. Tem que mostrar, isso chama transparência. Eu quero lembrar aqui também sobre a questão do salário dos professores, que quem tem remuneração por vencimento, né, está recebendo bem abaixo do piso nacional. Tá? Por exemplo, a classe 1 aqui, ela recebe R$ 579. Aí vem as gratificações e tal, aí aumenta um pouquinho o salário, mas está bem abaixo do piso, e não só abaixo do piso, está abaixo do salário mínimo. Né? O Estado tem que rever essa questão também. A questão do ticket dos professores, né, que foi para a Justiça. Por que negar o ticket dos professores? Eu não entendo. Eu não entendo isso. Né? Tanta coisa que se pode ser cortado, tanta coisa que pode... E está lá negando o ticket dos professores. Né? O professor não pode merendar, vocês sabem disso, né? A comida está lá na escola, o professor às vezes está com fome, mas ele não pode merendar.
não tem café. Eu só quero terminar agradecendo a todos e um grito que está ecoando no nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Fora Temer! E obrigado. Com a palavra o deputado Sérgio Majesco. O professor Mauro, lá da escola de Guriri, relata aqui coisas que, desde o meu início de mandato, eu acho que não passou uma semana, e os colegas que estão aqui bem atuantes no plenário sabem disso, que não tenha passado uma semana que eu não tenha denunciado tudo isso que você disse aí, e repito o tempo inteiro sobre todas essas questões e como a educação é tratada. A educação ela nunca foi prioridade no Brasil, nem do governo de esquerda, nem de governo de direita, nem de centro, nem de governo de cima, de baixo, de nada. Nunca foi prioridade para governo federal, nem para governo estadual, nem para governo municipal. O que se faz na educação normalmente no Brasil são remendos. Um remendo aqui, um remendo lá. Agora, uma política de médio e longo prazo, que é isso que nos daria passos de evolução, nunca ocorreu. Os planos nacionais de educação, os dois que foram feitos, o antigo, que terminou em 2010, esse que entrou em vigor em 2014, os planos estaduais de educação, assim como os planos municipais, não passam de cartas de boa intenção. Não há compromisso efetivo, não há segmento das metas ali estabelecidas. Quando você fala sobre a questão do investimento na educação, aqui no Espírito Santo, se faz um silêncio ensurdecedor, inclusive esta casa, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a grande imprensa capixaba, sobre o crime de responsabilidade que o governo do Estado comete desde 2011, não investindo o mínimo de 25% na educação, uma obrigação constitucional. Esse ano, o investimento não chega a 21%. Eu fui à Comissão de Finanças no ano passado para que não fosse aprovado o orçamento. Aqui eu voltei a denunciar e explicar como isso está sendo feito. É uma maquiagem, na verdade, que vem sendo feita desde o ano de 2009, considerando esse período, a educação até o final de 2017 no Espírito Santo, ela terá perdido no mínimo 4 bilhões de reais aproximadamente. E tudo isso acontece e as instituições, incluindo a imprensa e tal, agem como se nada estivesse acontecendo, enquanto o governo continua propagandeando que o seu grande compromisso é com a educação. Ninguém que tem compromisso verdadeiro com a educação vai deixar de investir o mínimo de 25% na educação. Você falou sobre a questão da gestão democrática e o fechamento aqui no Estado, porque quando você fala de gestão democrática não é só a questão da eleição direta para diretores, mas o fortalecimento dos conselhos estaduais de educação. O governo aqui no Estado, com o aval do Conselho Estadual de Educação, fechou 60 conselhos de escolas no final do ano passado para o começo desse. Hoje, aqui os colegas que estão presentes, o deputado Freitas, o deputado Bruno Lamas, o deputado Padre Honório, a deputada Eliana, o deputado doutor Hércules, que estão aqui, na educação hoje, eu sei, a situação é muito ruim na segurança, é muito ruim na saúde também, mas há uma falta de expectativa hoje, deputada Eliana. Porque eu tenho visitado, são 187 escolas do estado que eu visitei em 77 municípios diferentes, que você conversa com os professores e há um desânimo absoluto. Por quê? Porque não há uma expectativa assim, olha, esse ano está tudo muito ruim, a infraestrutura da escola está ruim, o nosso salário está ruim e tal, mas está em andamento um projeto que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a nossa situação em termos de qualificação, de remuneração e principalmente de condição de trabalho vai ser melhor. Não tem expectativa nenhuma. Então, como é que você cria uma situação educacional em que o profissional vai fazer um excelente trabalho com um quadro caótico e ainda sendo humilhado muitas vezes em relação a como as coisas são feitas? A questão hoje do Estado manter no Estado quase 66% de professores DTs é proposital, é para que o governo tenha um controle absoluto sobre a luta dos professores, para que ele possa demitir aqueles que se rebelam, aqueles que são mais críticos, etc.
A indicação para diretor é proposital, embora o Conselho Estadual, o Plano Estadual, assim como o Plano Nacional de Educação, dizem claramente a questão da implantação da gestão democrática, ela tinha que ter começado em junho de 2015. Nós estamos já em 2017. Então, assim, é lamentável mesmo, como você disse várias vezes aqui, tudo o que acontece nesse Estado e o silêncio ensurdecedor de muitas instituições a respeito disso. Não há de se imaginar desenvolvimento real, ou redução de violência, ou melhorias ambientais, se a educação não for prioridade, e a prioridade continua só no discurso. Obrigado e parabéns pelas suas palavras. Eu trouxe uma carta aberta para entregar para cada deputado, tá, das demandas. Nós conversamos com mais ou menos 100 professores e eu assinei como representante dos professores do Norte. Obrigado, pessoal.